Fala Comando! O tema de hoje é um dos mais importantes aí, que a galera mais me pergunta nas redes sociais. Professor, qual é melhor? É videoaula ou PDF? Eu já ouvi dizer que PDF a pessoa é aprovada, quem estuda por videoaula a pessoa não é aprovada. Então eu vou tirar todos esses mitos, te explicar o passo a passo aqui, para que você simplesmente sente e execute a partir de agora. Eu me chamo Juan Carlos, sou mentor de concursos públicos, especialista em carreiras policiais. Fui aprovado em 6 concursos policiais. Atualmente sou policial civil e ajudo aí centenas de concurseiros a mudarem de vida por meio dos estudos. Não sei se você já sabe, eu era motorista de aplicativo e estudava dentro do carro entre as corridas e desenvolvi essa metodologia, que é um pouco do que eu vou te explicar aqui agora, para ser aprovado aí nesses concursos. E esse tema é muito importante. Estudar por videoaula ou PDF? Qual que é a prova de verdade em concursos policiais? Então, vamos lá. Primeiro eu vou te dar uma visão geral disso. Porque é o seguinte, são duas modalidades que são autossuficientes. A videoaula é muito boa, o PDF é muito bom também, só que existem os prós e contras de cada uma dessas modalidades. Em relação às videoaulas, quais são os prós? No caso, facilita o entendimento inicial, ou seja, uma pessoa que nunca viu aquele conteúdo vai ficar mais fácil a compreensão, porque tem um professor ali te explicando exatamente o que você vai fazer. Beleza, como estudar. Ajuda a destravar o estudo, ou seja, é menos resistência psicológica para você sentar e estudar. Porque você pode ali entender aquele conteúdo, é um professor te explicando, então você consegue fluir muito mais rápido, principalmente no início dos seus estudos. Tem uma explicação guiada, porque o professor ele vai conduzir o seu raciocínio, o que te ajuda ali com temas complexos que você não tinha visto. Por exemplo, às vezes alguns alunos, quando começam os estudos, se deparam lá em princípios fundamentais em direito constitucional com o preâmbulo da Constituição. Então, com o que é preâmbulo? Então, a pessoa fica completamente perdida. Com o professor na videoaula explicando isso, fica mais fácil o entendimento. E te dá uma boa visão geral do conteúdo. Ou seja, a primeira batida digital, você consegue ter uma maneira ampla ali daquele conteúdo, então fica mais fácil a compreensão. Quais são os contras da videoaula? Bora lá. Consome muito mais tempo, beleza? Porque uma hora de videoaula raramente vira uma hora de aprendizado real, beleza? É um estudo mais passivo, tá? Ou seja, às vezes, se o aluno não estudar da maneira correta, que eu vou te explicar daqui a pouquinho, o que acontece? O aluno vai assistir a videoaula como se tivesse aqui, ó, deitadinho e tal, e às vezes não está retendo aquele conteúdo. Então, você tem que utilizar uma forma para você poder aliar a videoaula com questões, eu vou te explicar isso também. É mais fácil de se enganar, porque entender é diferente de acertar questões. O seu objetivo no mundo dos concursos não é só entender aquele conteúdo, é acertar questões. Você já viu aquele tipo de concurseiro que ele, já vi todo o conteúdo, mas em percentual de acerto está baixo? É por conta disso. E o erro comum que todo mundo comete é vir no espectador profissional de videoaula. O cara assiste a videoaula assistindo, igual assistir Netflix. Então são coisas completamente distintas, não é assim que se estuda, beleza? PDF, beleza. Quais são os prós do PDF? É isso aqui, ó. É muito mais rápido. Isso aí não tem o que falar. Porque vamos supor o assunto de inquérito policial. Normalmente são umas 12 videoaulas de 30 minutos. Pô, beleza, então vai levar ali um certo tempo para você aprender aquele conteúdo. Por PDF, são às vezes 30 páginas, então às vezes você consegue em 2 horas finalizar aquele conteúdo, beleza? Você controla o ritmo e pode acelerar ou segurar a onda. PDF, ao meu ver, é ideal para quem já tem base. Então, aprofunda sem enrolação. E facilita uma revisão, uma marcação, você consegue voltar nos pontos fracos, é mais simples fazer dessa forma. Então, digamos que é um estudo para quem já está um pouco, já tem uma noção geral. Quais são os contras do PDF? É isso aqui, ó. Assusta para quem está começando. Então, foi aquilo que eu falei anteriormente. Se você começar a ver um conteúdo que você nunca viu na vida, às vezes estudando por PDF logo de cara, tu vai tomar porrada. Então, você não vai saber direito e tal. Então, às vezes o texto mais denso, né, que é o PDF, vai gerar uma resistência para você estudar. Exige mais disciplina, porque ninguém vai te ensinou o hábito de leitura, tá? E não vai ter ninguém te explicando aquele conteúdo. É você por você. Você tem que ser um pouco mais autodidata quando você estuda por PDF. Por isso que eu falei que é importante, às vezes, ter uma base. Pode virar uma leitura passiva. Então, a pessoa só lê e não entender nada daquilo. Então, não é assim que se funciona.
ler sem as questões de fixação não serve de nada, beleza? Então é um ponto que é muito importante. Sem método, vira perca de tempo. Isso aqui é uma coisa que acontece muito com os concurseiros. PDF não faz milagre sozinho. Não faz. Então, para de falar, se eu estudar só PDF, pronto, eu vou ser aprovado em diversos concursos. Não é assim que funciona o jogo, beleza? E um erro comum, achar que ler é estudar. Presta atenção, ler não é estudar. Só fazer questões não é estudar. Você tem que ter ali uma forma realmente objetiva que eu vou te explicar aqui. Então, qual é melhor, professor? Videoaula ou PDF? Bora lá. Para quem está começando, presta bem atenção. Isso aqui, ó, eu vou até aproximar aqui, ó, para você. Olha para mim, olha para mim. Olha, pode olhar. Presta atenção. Olha isso aqui. Se você acha que existe fórmula mágica para passar em concursos, você está muito lascado. Não é assim que funciona o jogo. Por que que eu estou te falando isso? Porque às vezes o concurseiro ele acha que a fórmula mágica está na forma ali de estudar. Só que, ó, para quem está começando, qual é o ideal? Videoaula. Porque fica mais fácil a compreensão. A primeira batida a gente, mas Ciclaninho falou que é melhor você para o PDF. Problema do Ciclano. Eu estou te explicando aqui o que eu vivi na prática enquanto eu era motorista de aplicativo, o que centenas dos meus alunos vivem. Quando você está começando, é muito melhor você começar por videoaula para ter a noção geral. Quem já bateu o edital pelo menos uma vez, presta atenção, pode ir por PDF. Isso aqui de maneira geral, tá? Só que existem algumas observações. Você precisa analisar o seu perfil. Eu tive um aluno chamado Guilherme, ele é formado em Direito e ele não conseguia estudar por PDF de forma nenhuma. Então eu falei, então vamos por videoaula. Então a gente bateu todo o edital da Polícia Civil de São Paulo por videoaula. Resultado, com 4 meses foi lá e foi aprovado. Eu já tive alunos que estudavam só por PDF. Eu já tive alunos, que foi o meu caso também, que mesclava as duas. Por exemplo, português, raciocínio lógico, informática, por videoaula, PDF, a partir da segunda batida digital, eu ia por PDF, nas matérias ali jurídicas e tudo mais. E existe uma coisa também, os cursinhos. Por exemplo, o Gran Cursos. Eu vou falar dos 2 maiores cursos online. Tem outros cursos. Beleza, eu vou falar dos 2 maiores de carreiras policiais. O Gran Cursos é muito melhor em relação às videoaulas. O Estratégia é muito melhor em relação aos PDFs. Grande parte dos concurseiros tem os dois. Beleza, dá para fazer ali um mapeamento. Professor, mas o Gran também tem PDF. Sim, mas estou falando qual é o ponto forte dos dois. Beleza? Então, entendeu de maneira geral? Beleza. E a verdade que define quem será aprovado e quem não vai ser. É isso aqui, ó. Apenas videoaula ou PDF não aprova ninguém. O que aprova é isso aqui, ó. Teoria na medida certa, questões todos os dias, revisão baseada no erro. Então, eu tenho alunos que foram aprovados das duas formas, mas eles tinham um método por trás. E é isso que você tem que entender. E você tem que parar disso aqui, ó. O formato, ele é ferramenta. O método é estratégia. Isso aqui é um ponto central. Então, a videoaula, o PDF, são ali as formas que você vai estudar, beleza? E não bisonhe em relação a isso aqui, ó. Quem fica muito no, fanboy ali de, é melhor videoaula, é melhor PDF, e blá, 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 faz isso e aquilo. Normalmente essa pessoa não está estudando. A pessoa que fica muito assim, o cara que já está mais avançado, que é mais centrado, ele, cara, qualquer uma das duas formas a pessoa vai evoluir. Claro que nos prós e contras. Então, para de ficar brigando qual é a melhor forma e entenda qual é a melhor forma para você. Senta a bunda na cadeira e estuda. Isso aqui é uma das coisas que eu mais faço aqui dentro da mentoria. Então, dá uma olhada nesse meu aluno aqui, ó, com 105 dias de mentoria, já bateu todo o edital da PRF, e depois a gente continuou seguindo o cronograma dele para a Polícia Civil de Santa Catarina, e dentro aí dos últimos 105 dias bateu todo o edital com 93% de acertos, e olha quantas questões ele fez. Dá uma olhadinha. 13 mil questões feitas, estudando algumas matérias por videoaula, outras por PDF, e conseguiu bater todo o edital. Percentual de acertos, mas e o rendimento? Todas as matérias praticamente acima dos 90%, todas acima dos 80%, grande parte acima dos 90%. Então, é isso que você precisa fazer, aliar a teoria, saber quando revisar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, por assunto dentro de cada disciplina. A gente consegue mapear também quais assuntos ele está melhor, qual ele está pior. Então, aqui, ó, vamos supor, dentro de direito constitucional, vou até grifar para você não bisonhar,
e você entender o que eu estou falando aqui, ó. Ó, todos os assuntos acima de 90%. Vamos supor que um assunto aqui, ele está com 100% e outro ele está com 60%. Esse assunto, vamos supor que ele estudou por PDF. Opa, então vai por videoaula para a gente, porque a repetição, correção até exaustão leva à perfeição. Então, isso aqui é um dos pontos centrais. Então, a única função do aluno aqui é sentar e executar. Claro que existe um método que o aluno vai aprender, principalmente quando ele entra na mentoria, mas o ponto central é esse aqui. As duas formas são autossuficientes. Eu estudava por videoaula dentro do carro, entre as corridas. Estudava outras disciplinas por PDF, entre as corridas. Então, quando você já entende isso e você consegue entender qual é a melhor forma para você, não a do coleguinha, você vai ver que você vai evoluir muito mais. Então, ciclaninho falou para mim que é para estudar por PDF. Tá, pode funcionar para o ciclaninho, mas você tem que entender dentro da sua realidade. É isso. Melhor do que formato de estudo é saber aonde você está evoluindo mais. Então, se você está evoluindo mais por videoaula, mesmo demorando um pouquinho mais, pô, beleza, está excelente. O problema é, você tá acelerando aqui por PDF, dando um exemplo, e o rendimento está baixo. Calce a sandália da humildade e tente pelo menos encontrar um equilíbrio. Às vezes algumas disciplinas por videoaula, outras por PDF, e nisso você vai conseguir evoluir da melhor maneira possível. Então, espero que você tenha entendido à risca aí o que eu falei. E se você quiser o meu acompanhamento individual para que eu monte aí seu planejamento de estudos, descubra por onde que você está indo bem, por onde que você não está indo tão bem assim, preste bem atenção. E quiser ser meu mentorado a partir de agora, esse aqui é o caminho, ó. Você vai clicar no link que está aqui na descrição e você vai falar diretamente comigo no WhatsApp, beleza? O seu despreparo, ele é opcional. Então, isso é uma das coisas que eu mais falo aqui dentro da mentoria. Então, se você está percebendo que você está precisando de ajuda, pode ter certeza que eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Mas não acredite em fórmula mágica, porque não existe. Eu acredito em direcionamento, acredito em metodologia, acredito em disciplina, em vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito, independente do que aconteça. Então, foi isso um dos pontos aí que me fez ser aprovado em diversos concursos policiais e que hoje eu ajudo centenas de alunos no Brasil inteiro. Então, se você está cansado de estudar da maneira errada, de ficar perdido, se estudar por videoaula, PDF, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e fale comigo diretamente no WhatsApp, que eu vou te ajudar a montar um plano de ação para que você conquiste várias aprovações nesse ano. Mas só clica se você realmente quiser pagar o preço, que é estudar de verdade, beleza? Porque eu vou te dar todo o direcionamento. A sua função a partir de agora vai ser sentar e executar. Então, estamos juntos até a sua aprovação.